Bom pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos, né? No vídeo de hoje eu vou simular um conversor que eu já mostrei um vídeo aqui anteriormente, que é esse conversor aqui, o DC Master, né? Nesse vídeo aqui que eu tinha feito já há algum tempo, que já tem algum tempo que eu fiz ele, eu fiz alguma montagem mais precária aqui do conversor DC Master atuando sobre uma máquina CC, né? Então aqui, digamos, eu uso ele aqui para fazer a máquina CC rodar, né? Que é essa máquina aqui, ó. Aqui a gente tem uma máquina CC, eu vou estar acionando ela com o conversor, né? E o conversor, no caso, ele tem 4 quadrantes. Eu vou mostrar ele aqui numa simulação que eu estou fazendo e a gente vai simular ele hoje, né? Então, o conversor, o conversor em específico que está lá no vídeo, ele tem 4 quadrantes, porém o conversor que eu vou simular aqui nessa simulação, ele é apenas um conversor de 2 quadrantes. Futuramente eu vou estar expandindo essa simulação para ter 4 quadrantes. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o tamanho da simulação total, né? Então aqui a gente tem a máquina CC está aqui, bem pequenininha, né? Vou dar um zoom nela depois, mas a máquina CC está aqui. Aqui a gente tem o conversor atiristor trifásico que vai atuar em cima da armadura, enquanto aqui a gente tem um conversor atiristor monofásico que vai atuar em cima do enrolamento de campo. Isso tudo aqui que vocês estão vendo é código de controle para fazer a máquina funcionar, né? Para fazer a máquina, não, para fazer o conversor funcionar. Então é lógica que eu tirei da minha telha mesmo, né? Para fazer ela funcionar. E, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer essa simulação. Antes de mais nada eu vou rodar ela, vou só explicar ela aqui um pouquinho mais. Então aqui, ó, a gente tem aqui a máquina CC, né? A gente tem aqui uma carga CC também que a gente vai atuar. Aqui os conversores. E aqui, né, os medidores e tal, a tensão trifásica aqui, né? Aqui a gente tem uma tensão monofásica e digamos, um conversor tiristor e aqui o enrolamento de campo da máquina. A máquina que eu estou baseando é uma máquina, essa máquina em específico aqui, ela tem os parâmetros ela tem os parâmetros da máquina que eu estimei lá no laboratório, né? A máquina que a gente usa no laboratório. E o restante que vocês estão vendo aqui vai ficar mais claro conforme a gente faça a simulação. Então beleza. Isso aqui são os controladores, né, que eu vou explicar depois. E essa simulação ela vai demorar um pouco, mas eu acho que vai valer a pena. Bom, vamos fazer o seguinte então. Vamos rodar aqui só para ver os resultados, né? A gente vai ver que conforme a simulação roda, a gente consegue fazer, digamos, o controle da velocidade, que é aqui, ó. Esse controle aqui que vocês estão vendo, que dá para ver claramente que a velocidade que está em azul, né, ela acompanha a referência que está em vermelho. Então, ela acompanha aqui a referência com bem pouco erro, né? Enquanto aqui, né, a gente tem também o controle da corrente. A gente tem o controle da corrente do conversor, que não se assustem, é uma corrente pulsada, entendeu? É uma corrente pulsada, porém a gente tem aqui a corrente. A gente está controlando essa corrente e está atuando em cima dela. Então, a gente até está filtrando ela aqui, apesar dessa filtragem estar um pouquinho, digamos, deixando um pouquinho a desejar, ela dá para melhorar um pouco mais, né? Acho que dá para melhorar um pouco mais, mas essa pulsação aqui também, eu acho que é da própria simulação. Muitas vezes eu não sei o que é isso aqui. Isso aqui não é pulsação da máquina em si. Isso é uma outra pulsação da própria simulação. E aqui também a gente tem o controle da corrente do enrolamento de campo, né? Da corrente do enrolamento de campo, que tá aqui, ó, IF e REF, né? IR e FR. Então aqui a gente consegue controlar a corrente de campo com atuação em cima da máquina. A atuação, só para vocês terem uma ideia, é uma atuação de chaveamento trifásico. Então, quando a gente pega aqui as tensões fase A, fase B e fase C e o inverso delas, a gente tem tanto as fases quanto a negativa delas. Então, na hora que você olha isso aqui, você vê, não, bagunça não, isso aqui é um sinal trifásico e o valor negativo e o mesmo sinal negativo. Então, a gente tem 6 fases, né, defasadas de 60 graus. Na verdade, que a gente tem fase AB, fase AC, fase BA, fase BC, fase CA, fase CB, né? E a fase AB, por exemplo, ela nada mais é do que o inverso, né, o negativo da fase BA. Então, quando a gente vem aqui e expande a simulação, o que a gente vai ter aqui agora? Ó, na hora que eu plotar aqui a minha tensão terminal, eu vou ter essa tensão aqui que vocês estão vendo, que pode estar uma coisa meio ruidosa, que você olha e fala assim, Cláudio, isso aí você está chamando de tensão que você vai aplicar em cima da máquina? Sim, olha só, vamos ver como é que é essa tensão.
Ela é uma tensão que ela é formada pela própria forma de onda da rede. Então ela é formada pela própria forma de onda da rede. Eu estou usando a rede trifásica para formar essa forma de onda, né? E, então vamos lá, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra simulação zerada, né? E vamos começar o seguinte, ó. Essa simulação, vou salvar ela aqui como uma máquina 2Q, né? Máquina CC 2Q. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o modelo da máquina e brincar com ele aqui, ó. Primeiro, né? A gente vai vir aqui, vou dar um fit to page aqui rapidinho. Vamos colocar aqui um controle de simulação. Para essa simulação, o tempo todo da simulação, a gente não vai precisar de um passo menor do que 100 microsegundos. E aqui no começo você pode deixar 100 mili também, só para a gente ver se está funcionando tudo, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos pegar a máquina em si, né? A gente vai pegar a máquina, vamos pôr ela aqui e vamos pegar essa máquina e vamos rodar ela um pouco para entender como é que ela funciona. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar os parâmetros na máquina. Então essa máquina do laboratório, né, de acordo com um artigo que eu vou até deixar o link dele aqui na descrição, é o artigo produzido pelo Eduardo, que foi orientado meu. A gente tem aqui uma resistência de armadura de 2,72 ohms, uma indutância de 16,4 mili aproximadamente, uma resistência de 212 ohms no enrolamento de campo, uma indutância no enrolamento de campo de 22 Henry, um momento de inércia de 0,15, né? Uma tensão terminal de 420 volts, uma corrente de armadura de 17,2 amperes, uma velocidade de rotação da máquina de 2.400 RPM e uma corrente de enrolamento de campo nominal de 0,15 amperes, né? 1,15 amperes, né? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, vou colocar uma fonte, vamos dar um zoom até maior aqui, ó. Vou vir aqui e vou colocar uma fonte nesse cara aqui. Vamos colocar aqui uma fonte de 420 volts, primeiro. Vamos colocar aqui uma fonte de 420 volts. Segundo, vamos colocar uma outra fonte aqui, né? Essa aqui, primeiro. Essa aqui de 420 volts, que é a tensão nominal da máquina. Essa aqui embaixo a gente vai colocar, a gente vai multiplicar 1,15 vezes a resistência do enrolamento do campo, né, que vai dar 212. Isso aqui vai dar em torno de 240 volts, tá? Só para vocês terem uma ideia. E vamos colocar aqui também uma medição de velocidade e uma carga. Então primeiro, vamos vir aqui em Power, colocar aqui uma medição de velocidade e uma carga também. Essa carga a gente pode pôr ela de um jeito bem interessante, a gente pode pôr ela assim, ó. Vou pegar essa carga, a gente pode pôr torque constante, que é essa opção aqui, ó. O torque constante dessa máquina, só para vocês terem uma ideia, a máquina é uma máquina de 6 kW no eixo. Então, peguei a calculadora, isso, 6 kW no eixo. 6 kW dividido, ó, 2.400 primeiro, dividido por 30 vezes π, vai dar a velocidade de 251 radiano por segundo. Essa velocidade dividindo 6 kW, que é 6K aqui, né, vai dar 23,8,9 aproximadamente Newton, né? Então vamos colocar aqui 23,87, 23,87 Nm. Eu posso colocar isso aqui, né, como um torque constante, colocar aqui a minha medição de velocidade e rodar essa máquina. Provavelmente, talvez essa simulação eu divida ela em mais algumas outras por ficar muito longo o vídeo, tá? E quando a gente roda, é claro que se a gente rodar com 100 milissegundos vai durar muito pouco tempo, a simulação não dá tempo dela estabilizar. Vou rodar com uns 2 segundos aqui, vamos ver se ela estabiliza. Quando a gente estabiliza, a gente vai ver que ela vai estar com quase 2.400 RPM, ela vai estar também com uma corrente aqui, ó, se a gente aqui é a velocidade, né? Vou colocar aqui velocidade para ficar bonitinho. E se a gente medir a corrente de armadura da máquina também, a gente vai ter aqui uma, digamos, uma corrente aqui de armadura de aproximadamente 17 amperes. Vamos medir e vamos ver aqui, ó. Medir aqui, ó, velocidade quase 2.400, aproximadamente 2.400 RPM, enquanto a corrente é de
aproximadamente em regime permanente, tá? Em regime não de partida, né? 17 amperes aproximadamente, ó. Tá aqui, ó, quase 17 amperes. Essa carga pode aumentar até um pouquinho mais, talvez, né? Bom, de qualquer forma, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essa máquina e vou acionar ela com um conversor a tiristor. Mas primeiro a gente tem que construir o conversor a tiristor. Então eu posso pegar isso aqui tudo por enquanto e desabilitar. Vamos desabilitar a máquina também, né? Vamos desabilitar todo mundo aqui e deixar esse pessoal aqui para mexer depois, né? Deixar a máquina aqui para mexer depois. Então vou vir aqui, vou pegar, vamos baixar um pouco mais aqui para baixo. A minha simulação, por enquanto, ela pode voltar a ter 100 milissegundos, porque eu vou só pegar a tensão trifásica aqui e brincar com ela, né? Então, primeira coisa, eu vou montar a parte mais fácil. Vamos fazer o seguinte, vou montar aqui um retificador monofásico. Como é que funciona o retificador monofásico? A montagem dele eu vou fazer aqui, ó, vou colocar aqui, para essa tensão dessa máquina, a gente precisa de aproximadamente uns 440 volts ou um pouco menos, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar 440 e uma frequência de 60 Hz. E veja bem, vou colocar aqui os tiristores posicionados numa forma de conversor a tiristor de onda completa. Então esse cara aqui, ó, ele é um conversor a tiristor de onda completa. Ele possui 4 tiristores e cada um deles vai ser chaveado na verdade todos eles podem receber o mesmo chaveamento, tá? Todos eles podem receber o mesmo chaveamento, não tem problema não. E então a gente vai vir aqui, vai conectar ele, vai conectar todo o circuito. Primeiro a gente conecta aqui a ponte, depois a gente conecta aqui a alimentação e vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui agora, botar um on-off controller em cada um deles. Pega esse carinha aqui, põe ele aqui, põe outro aqui, outro aqui, outro aqui. E pega um tag e coloca aqui de, vamos colocar aqui de TF, né, tiristor, disparo do campo, né, DF, né, vamos colocar aqui de DF. E vamos colocar esse cara aqui. Como é que eu vou fazer esse cara para disparar ele? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha forma de onda da minha fase e vou medir ela. Essa fase aqui, ó. Entendeu? Não vou aterrar ninguém aqui não, vou deixar todo mundo aqui normal. Vou pegar esse cara, vou medir, vou colocar aqui de tensão da rede, né? E vamos pegar ele, vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse cara e vou processar ele da seguinte maneira. Vou pegar esse sinal e vou botar ele num comparador que vai comparar ele com zero, né? Vai comparar ele com zero. Toda vez que ele for maior do que zero, ele vai gerar um pulso. Eu vou pegar como é que fala? Na verdade, eu vou comparar ele com vou comparar ele com zero. Toda vez que ele multiplicar, ele vai gerar um pulso. E eu vou fazer o seguinte, eu vou também fazer uma coisa aqui que é a seguinte, vou pegar esse cara aqui e vou colocar ele aqui, bem dizer, eu vou colocar um circuitinho aqui que vai, vou comparar esse cara aqui com zero, eu vou até mudar aqui os disparos, vou chamar esse aqui de DF1 e o outro de DF2, que esses tiristores eles disparam juntos, né? E vou gerar o disparo de cada um. Então primeiro eu vou pegar esse cara aqui, vou pegar um circuitinho que chama monoastável, que se eu não me engano é esse aqui, ó. É o Digital Control Module, esse aqui, e é esse aqui, ó, monoastable, né? O que ele faz, esse circuito? Ele dá tipo um pulso quando você tem um cruzamento por zero. Então eu vou medir os sinais para a gente entender. Aqui a gente pega a tensão da rede, o VS. Aqui eu vou estar pegando o V1, né? Como é que chama? O VComp1, né? Vou chamar aqui de VComp1. Vou pegar aqui a minha saída, né? Vou chamar aqui VR71. Depois eu vou apagar esses medidores tudo, mas eu vou só mostrar eles o que eles são, né? E vou rodar. Quando eu pegar isso aqui, eu posso vir aqui, eu vou só desabilitar esse cara para ele não ter que precisar de nada, nenhuma informação por enquanto. Eu vou colocar um resistor qualquer aqui, só para ter alguma coisa aqui para, digamos, para estar conectado aqui na rede, tá? Para ela não estar aberta. Aí na hora que a gente rodar, a gente vai ter aqui, ó, VS, a tensão da rede, né?
Aqui depois eu vou pegar e vou colocar o VComp em outro gráfico, né, na verdade. Vou colocar ele aqui, ó, embaixo. E a gente vai ver que o VComp ele vai sempre ser uma onda quadrada, que vai sempre ser 1 quando pegar quando a tensão for maior do que 0. E aqui eu vou pegar esse VComp e vou colocar o V-reset dele também, que ele vai ser um pulso que vai acontecer só nesse momento aqui, ó, só no momento em que a tensão for maior do que 0, que ela for maior do que 0 no semiciclo positivo. Vou fazer esse mesmo bloquinho, só que eu vou fazer ele invertendo o meu comparador. E vou chamar esse cara aqui agora de V-reset2. E aí a gente vai ver que vai acontecer o seguinte, que quando eu rodar, eu vou ter dois V-resets. Vou ter aqui a tensão da rede, vou ter aqui a tensão do VComp e vou ter aqui a tensão do reset de cada um desses circuitos, o verde e o azul. Calma que ainda vai acontecer, que a gente vai usar isso aqui. O que eu vou fazer com esses resets? Eu vou gerar uma onda, eu vou gerar vou pegar um integrador aqui agora. Aí você pega aqui o integrador, vem aqui em Ctrl, pega um integrador com reset externo, né, e coloca ele aqui. Esse integrador ele vai integrar uma constante o tempo todo. Essa constante eu vou dar um valor aqui para ela. Qual constante que é essa? É uma constante que tem que atingir um valor de 0 a 360 graus em um ciclo de 60 Hz. E, na verdade, aqui a gente pode colocar aqui, ó, 360, né? 360 em 60 Hz, ou seja, a cada 60 vezes ela atinge 360 graus. Se eu vier aqui colocar esse cara e pegar esse pulso aqui, ó, aí eu vou pegar esse mesmo sinal, vou colocar aqui, vou pegar esse mesmo sinal, vou colocar aqui, só que eu vou colocar agora o outro reset baixo. A gente vai ver aqui uma coisa interessante. Na verdade eu posso até fazer isso com... eu vou fazer um para cada um só. A gente vai ver aqui uma coisa interessante, ó. Agora eu vou ver aqui uma rampa, né, uma triangular, e vou ver aqui uma triangular não, uma rampa, uma fase, né, vou chamar aqui de fase 1 e vou chamar aqui de fase 2, né. A gente vai ver aqui que a gente vai ter o seguinte, ó, fase 1, fase 2, e na hora que a gente roda, a gente vai ter isso aqui, ó, essa fase. E essa fase, reparem o seguinte, que interessante, ela acontece junto com cada um dos semiciclos positivo e negativo da rede. Aqui, né, a gente não vai ver porque a integração aqui está muito grande. Esse cara aqui ele tem que ser 1, esse aqui também tem que ser 1, e essa integral aqui agora, deixa eu ver, agora acho que está certo, está chegando em 360, e toda vez, olha, toda vez que eu tenho semiciclo, por exemplo, positivo, ó, a minha rampa começa, a minha rampa vermelha começa, tá vendo? Toda vez que eu tenho semiciclo negativo agora, a minha outra rampa começa. E o meu disparo, ele vai ser em função dessa rampa, então eu vou ter um disparo para cada um. Então eu vou pegar aqui, digamos, o meu disparo, né, ele vai estar sempre comparando, ele vai ser sempre uma comparação. Então eu vou pegar aqui, ó, vou comparar ele com esse cara. Se eu não me engano, eu tenho que comparar se ele é maior do que, se ele é menor, né, do que o sinal. Então eu pego o meu disparo e quando ele for menor é que ele vai disparar. Então vou fazer isso aqui, ó. E vamos inverter esse cara e pegar esses dois sinais aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou comparar eles com uma constante que eu vou pôr aqui, que vai ser o meu ângulo de disparo, ok? Essa constante aqui vai ser o ângulo de disparo. Ângulo de disparo. Ok, beleza. Vou colocar aqui melhor disparo, ângulo campo, né? Ângulo campo, que é esse aqui é para o circuito de campo, né? Então, vou colocar isso aqui, vou colocar aqui, vou colocar um disparo de 90 graus. Vou colocar aqui um disparo de 90 graus. E vamos colocar aqui os tags, né? Esses dois tags aqui, ó. Esse e esse. Vamos copiar, colocar aqui e botar esse cara para cá. E aí, vou habilitar, né? Obviamente. A gente vai ter isso aqui, ó.
melhor, né? Eu vou disparar esses caras, né? Eu não vou só disparar eles não, já vou colocar o seguinte, como esse disparo ele é uma comparação, né? Eu vou vir aqui, vou pegar esses dois aqui, vou colocar aqui, vou renomear eles. Agora a gente vai ter aqui, ó, disparo. Nossa, eu vou deixar do jeito que estava, melhor. Vou colocar aqui um outro tag, ó, um outro medidor aqui, ó. Esse aqui vai chamar de zoom, disparo 1. Esse aqui vai chamar, é DF, né, na verdade, DF1, DF1, enquanto esse aqui, opa, esse aqui vai ser o DF2. E aí, ó, e aí na hora que eu disparar vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou ter minha fase, eu vou ter meus disparos, que vão ser duas ondas quadradas, né? E essas ondas elas vão estar em fase com a rede e vão estar disparando o meu circuito. Só que elas vão ser uma onda que vai estar o tempo todo levantada se eu não colocar um outro monoastable depois desse cara. Então eu vou vir aqui, dar um Ctrl X nesses dois sinais. Vou pegar esse sinal aqui de novo, esse monoastable, vou colocar aqui. Que esse cara, o que ele faz? Ele pega uma rampa de subida, coloca, ele gera um pulso depois dessa rampa de subida. Então ele é um detector de rampa de subida. Agora na hora que eu colocar esse cara aqui e copiar de novo esses medidores aqui, ó, a gente vai ver que o nosso sinal vai ser isso aqui, ó. Ele vai ser um disparo para cada um dos semiciclos. E reparem, quando eu colocar a minha tensão, quando eu colocar aqui a minha tensão da rede, ela vai estar, cada um vai estar recebendo um disparo. Agora, se eu vier e habilitar os meus tiristores, eles vão funcionar. Vou vir, vou habilitar eles, né? Vou pegar essa resistência aqui e colocar na saída, só que eu vou dar uma arrastadinha aqui nesse circuito, porque senão ele vai me atrapalhar aqui, né, posteriormente. Vamos vir aqui, dar uma arrastada aqui nele e vamos colocar isso aqui como tensão de saída, ó. Essa aqui vai ser minha saída. Vou pegar esse cara aqui, ó, conectar aqui e vou medir ele também. Vou medir ele e vamos fazer o seguinte, vamos medir, né, até com um medidor aqui de sensor mesmo, para a gente pegar a tensão na saída dele e usar essa tensão posteriormente, ó. Esse medidor aqui, ele vai estar pegando o VF, né, o tensão no enrolamento de campo. E aqui a gente tem o seguinte, ó. Olha só que interessante. Vou tirar aqui minhas fases, né, vou deixar aqui minha tensão da rede e vou colocar aqui minha tensão de campo. Olha só que legal que a tensão que eu estou produzindo. É uma tensão retificada, tá vendo? É uma tensão totalmente retificada. Se eu vier aqui aumentar, diminuir meu ângulo de disparo, colocar ele para 30 graus, por exemplo, ele me fornece mais tensão. Ele fornece mais tensão para o meu circuito. Essa tensão, geralmente, ela é uma função do sinal. Por exemplo, se você pegar um retificador de onda completa, que seria, seria, digamos, disparar esse cara aqui com praticamente 0 graus, vou disparar com 1 só para ele não dar bizil, né? Porque ó, até com 1 ele já dá, tá vendo? Se eu disparar com 2 ele já não deve dar. Às vezes até isso. Esse cara aqui, ele vai ter uma tensão CC, que ela vai ser aproximadamente isso aqui, ó. Ela vai ser um cálculo que é assim, ó. Ela vai ser a tensão fase-fase vezes 0,9. Então isso aqui é o valor que a gente tem, 396, é o valor que a gente tem de tensão na saída, CC, se a gente disparar com o máximo de ângulo. Então se eu pegar esse cara aqui e filtrar ele, ó, vamos dar um exemplo, ó, vou pegar esse cara, vou dar mais um Alt aqui, vou arrastar essa galera aqui um pouquinho mais para cá, e esse cara aqui agora eu vou filtrar ele, vou dar uma filtradinha nele aqui, ó. Vamos pegar aqui e vamos filtrar ele. Por que filtrar? Só para enxergar o valor médio dele. Vamos filtrar ele aqui e vamos dar um outro nome aqui para o filtrar. Vamos colocar aqui VF filtrado, bem original, né? E aqui é o seguinte, ó. Na hora que eu pegar esse sinal, ele vai estar aqui, ó, o VF filtrado. Eu tenho que colocar uma frequência de corte nele. Esse filtro aqui eu vou usar uma frequência de corte de 12 Hz, porque esse sinal aqui, o azul, ele tem 120 Hz. Então 12 Hz é o bastante para filtrar ele. Na hora que eu rodar esse cara, ele vai ter aqui o VF filtrado, ó. O VF filtrado vai estar aqui. Esse sinal aqui está em torno desse valor que a gente olhou. Então se você pegar aqui, ó, vai estar em torno mais ou menos de... não, tá menos, né? 280. Tá menos... Deixa eu ver.
Vamos calcular extremo direito aqui, ó, 400 volts. Ah, isso aqui é tensão de pico, né? Isso aqui é tensão de pico. Então, na verdade, é 440 vezes sobre a raiz de 2, né? Que dá mais ou menos... Deixa eu ver aqui. 440 vezes 2 vezes sobre raiz de 2. Não, vezes raiz de 2, né? Dá 622, não sei se é isso não. Acho que tá demais aqui. Vamos colocar 220 aqui e vamos ver se a gente tem essa tensão, né? A gente tem aqui uma tensão de mais ou menos 150. A gente precisa de mais. Esse cara aqui, né? Aqui a gente vai precisar de 220 vezes raiz de 2, que é a tensão de pico do 220, né? Se eu tiver ele com 220 aqui, ele vai ter aproximadamente aqui quanto? Ó, 200 volts, só que eu preciso de mais, por isso que eu tinha colocado 440, né? Então eu preciso de mais para esse cara ter essa tensão. Então com 440 volts, eu vou ter aqui aproximadamente 400 volts, que é mais ou menos aquela tensão que a gente viu lá, 396, né? Se a gente deixar um tempo a mais simular, a gente vê que esse cara aqui, se a gente rodar aqui uns meio segundo, 0.5, e botar o valor final aqui do filtro, a gente vai ver que ele vai aparecer mais ou menos aquela tensão que a gente mediu. Não, nada. Ele caiu pra caramba. Não, é porque o disparo deu errado também. O disparo aqui cagou. Vou colocar uns 3 graus aqui. E beleza, ó. Aqui agora a gente vai ter mais ou menos aquele 396, por aí, aquela tensão próxima daquela, né? Mais ou menos quase 400 volts de tensão. De qualquer forma, o que eu tenho aqui então? Conforme eu vou diminuindo, eu consigo diminuir esse cara. Se eu colocar aqui 90 graus, por exemplo, eu vou ter metade da tensão. Vou ter quase 200 volts aqui, ó. Ter quase 200 volts aqui. O que a gente vai fazer então? A gente vai controlar essa tensão, a gente vai pegar esse cara aqui, vai deletar ele, vai colocar um outro tag aqui que chama VF, né? A gente vai chamar de VF, a gente vai chamar de disparo, né? De ângulo de disparo, né? Ângulo, campo, né? Ângulo F. E esse ângulo F a gente vai calcular a inversa dele, porque a inversa para esse cara é mais ou menos uma coisa assim, ó. Isso para quem tem, para quando a gente está trabalhando com fonte de corrente na saída, que é o tipo de enrolamento que a gente vai ter. Só para vocês terem uma ideia, o enrolamento de campo ele vai ser uma coisa que vai ser isso aqui, ó. Vou pegar essa tensão aqui, deletar ela e vou conectar aqui o que seria o enrolamento de campo, que é uma resistência dessa máquina, é uma resistência que a gente já viu, que é de 212 ohms e uma indutância de 22 Henry. Então esse cara aqui, 212 ohms e 22 Henry, é uma indutância muito grande, é uma resistência muito grande, mas é o nosso enrolamento de campo. Então o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, vou colocar esse valor e a gente vai usar esse cara aqui como se fosse um enrolamento de campo. Só que para isso, primeiro a gente vai considerar aqui o ângulo de disparo e a função inversa dele, que vai ser isso aqui, ó. A gente vai pegar a função inversa dele, a gente vai pegar uma função cossenoidal inversa, né? Que vai ser isso aqui, ó, arco cosseno. A gente vai pegar o valor máximo que esse cara teria de tensão na entrada. Antes disso a gente vai pegar um limitador também, que é esse bloquinho aqui, ó, porque aqui não pode entrar sinal maior ou menor que 1, então você pode deixar ele do jeito que está aqui, e aqui você vai colocar aquele valor que a gente tinha calculado, entendeu? O 440 vezes 0.9, que é aquela tensão, né? O 90% disso, né? Só que é o inverso disso aqui, tá? É o inverso disso aqui que a gente tem que dividir. Então, isso aqui você vai fazer isso aqui. Você vai dividir por isso aqui. Basicamente, você pode fazer isso aqui, ó. 1 sobre 400, né? Que já funciona já. E aí sim, agora a gente vai colocar aqui uma tensão de referência. Então, aqui, ó, eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar uma outra constante aqui, ó. Vou pegar aqui agora uma tensão que eu quero. Qual tensão que eu quero? Supomos que eu queira 200 volts. Vamos ver se eu vou conseguir 200 volts aqui, ó. Vamos rodar, vamos colocar aqui a tensão filtrada. Primeiro vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó, quase 200 volts, ó, 186, tá próximo, né? Agora supomos que eu queira 300 volts, né? Eu coloco aqui, ele vai fazer a função inversa desse cara, vai dar quase 300 volts aqui. E a forma de onda tá aqui, tá? A forma de onda do disparo tá aqui, ó, bonitinha.
Essa tensão que vai aparecer, ela vai aparecer um pouco diferente do que a outra, porque como a gente tem um indutor grande na entrada, esse indutor ele fica com corrente o tempo todo, né? Se a gente medir a corrente aqui na indutância, a gente vai ver isso aqui, ó. A gente medir aqui, ó, vou colocar um medidor de corrente aqui e vamos medir essa corrente aqui, ó, corrente campo, né, que vai ser, bem dizer. Essa corrente aqui, ó, ela vai ser o tempo todo uma corrente praticamente CC. Na hora que eu rodar ela aqui, vocês vão ver, ó, uma corrente praticamente CC. Talvez ela nem tenha estabilizado, não, estabilizou. Aqui tá quase, assim, para dar 1.15, por exemplo, se a gente quisesse 1.15, a gente tinha que ter que colocar aqui 240, quer ver? 240 aproximadamente deve dar 1.15. E claro que, aqui ó, dá quase isso, né? Dá quase 1.15. E claro que se a gente quiser filtrar, controlar esse cara aqui bonitinho, a gente teria que usar um PI. Então, essa aqui vai ser, bem dizer, o final do vídeo de hoje. Eu vou finalizar aqui fazendo um PI para esse cara. Como é que eu vou fazer um PI? Eu vou vir aqui, pegar aqui uma corrente de referência. Essa corrente de referência eu vou querer 1.15 para o meu campo, né? É o que a gente chama de campo cheio, né? A corrente nominal. Vou pegar aqui uma medição da minha corrente de campo, que eu vou chamar aqui corrente de campo, e tá aqui. Bota um tag aqui, puxa esse tag para cá, cola ele aqui e coloca aqui agora, faz o PI. Agora vamos fazer o PI. Eu gosto de fazer o PI meu na raça mesmo. Eu gosto de colocar os meus ganhos e os meus integradores. O que eu vou fazer? Vou colocar um ganho e um integrador. E vou somar os dois aqui na saída, ó. Pronto. Feito isso aqui, o que eu vou ter? Eu vou pegar esse sinal aqui e colocar na entrada da tensão que eu preciso controlar, que é essa aqui, ó. E esse cara aqui vai definir, né, essa função inversa vai definir qual que é o ângulo de disparo que vai ter que disparar o meu conversor todo, esse cara aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, na próxima simulação a gente vai fazer o trifásico, né. E aí, o que eu vou fazer então? Vou vir aqui, vou pegar esse cara aqui, não, vou pegar esses caras aqui e vou escolher os ganhos. O ganho que eu escolhi, eu vou ser sincero, eu vou escolher um ganho aqui, ó. Primeiro, eu venho aqui no integrador, apago esse 0.001, coloca 1 nele, tá? E escolhe ganhos que você queira aqui. Eu não sei qual ganho que eu escolhi para outra simulação. Vou colocar aqui, por exemplo, 1 e 100, só para ver. Eu gosto muito de chutar ganho e geralmente eu não erro muito não. Esse ganho aqui ainda está meio fraco. Vamos colocar aqui um segundo de simulação, pelo menos, para ver se a gente consegue controlar. Porque a dinâmica desse cara aqui é meio pesada mesmo. Vamos pegar aqui agora e vamos aumentar esse ganho. Vamos colocar aqui agora, digamos, 100 aqui e, sei lá, 10 mil aqui. Talvez fique errado, né? Não funcionou, não está legal. Está muito grande o ganho, ele deve estar muito nervoso. Vamos ver onde que a gente errou. Vamos diminuir esse aqui só 10 vezes. Funcionou. Funcionou. Aqui, ó. Eu vou medir aqui a minha corrente de referência, só para vocês terem uma ideia. Essa aqui é a minha corrente de campo de referência, ó. IF, tá vendo? De referência. Então a minha corrente de campo de referência é essa aqui. E olha aqui, ela junto com a corrente de campo de... Tá legal, não tá? Tá bonitinha. Se eu quiser filtrar ela para ficar melhor, ó, se eu quiser pegar isso... Geralmente filtrar não faz bem pro controle não, vou falar por quê. Porque ele adiciona atraso e às vezes dá problema na hora de simular. Então filtro é sempre um probleminha. Aquela pulsação, por exemplo, que está acontecendo podia até ser isso, né? Mas se você quiser vir aqui filtrar, coloque esse cara aqui com 12 Hz, às vezes até mais, tá? Pode colocar com 24 Hz, porque aí ele vai ter, quer dizer, ele vai filtrar, mas ele não vai estar tão lento, né? E aqui, bem dizer, ele está acertando, ó. Tá chegando aqui mais ou menos em 1.15. Ainda tá tendo erro? Tá. Provavelmente, ou eu diminuo esse cara aqui, ou eu aumento o outro, né? E acho que é mais ou menos isso, ó. Aqui deu ganho 10 e ganho 1000, né? Para esse controlador. E bem dizer, né, desse jeito aqui eu tenho, digamos, o meu circuito de campo controlado, ok? Eu tenho meu circuito de campo controlado. Vou dar só um zoom out para mostrar aqui, ó. Eu tenho o circuito de campo controlado. Esse circuito de campo é, bem dizer, esse aqui da máquina. Eu vou controlar ele, ok? Se eu vier aqui colocar a máquina, por exemplo, ó, vou habilitar ela. Se eu vier aqui e tirar esse cara aqui, colocar ele aqui, ó, vocês vão ver que ele vai funcionar. Vou até arredar esse pessoal para cá agora. Vou colocar essa máquina aqui. Não, eu podia ter deixado eles aqui. E vou conectar esse cara aqui, ó.
Por que eu vou conectar, ou vou controlar só o enrolamento de campo agora? Porque não tem necessidade da gente controlar os dois e, quer dizer, o vídeo ia ficar muito longo também. Essa simulação é uma simulação muito demorada, muito longa, muito difícil. Tem 2 conversores a tiristores pesados para a gente simular e fazer uma simulação com os dois aqui é muito arriscado. Sinceramente é muito arriscado. Então aqui, ó, do mesmo jeito ele está controlando a corrente de campo, ok? Se vocês forem observar, a máquina também vai rodar por causa disso. Ela vai vir aqui e vai rodar, ó. Vou vir aqui, vou colocar a velocidade dela, ó. Ela vai rodar, tá vendo? Ela vai rodar em 2400, ó, lá igual a gente tinha planejado. Só que agora o enrolamento de campo dela está sendo alimentado por um conversor a tiristor com essa forma de onda aqui, ó, esse santo aqui que está fazendo milagre, né? E o conversor está pegando a tensão da rede e chaveando uma frequência CC, uma tensão CC em cima do enrolamento de campo. Essa é a primeira parte da simulação que a gente vai fazer. O próximo conversor é um pouco mais difícil, é um conversor trifásico. A gente vai dar continuidade a ele então na próxima aula. Um abraço e continua seguindo a playlist aí, pessoal. Até mais.